Pronto, estamos gravando agora. Então vamos lá. O que é uma economia em concorrência perfeita? Uma economia em concorrência perfeita satisfaz essas condições aqui. Uma condição muito importante é que os direitos de propriedade numa economia em concorrência perfeita são completos. O que significa dizer que direitos de propriedade são completos? Significa dizer que eles são seguros, estáveis e negociáveis. Vamos lá. Eu acho que vocês conseguem me ver no cantinho aí do vídeo, não é verdade? O meu vídeo, a minha tela. Sim. Consegue? Então tá bom. Porque eu vou manter o slide e vou mostrar uma coisa. Olha para essa caneta na minha mão aqui. Essa caneta, nela, por trás dela tem direitos de propriedade bem definidos. O que significa isso? O direito de propriedade dessa caneta é seguro, significando que essa caneta é da minha propriedade e se alguém quiser, por exemplo, tomar isso de mim, roubar isso de mim, eu tenho um sistema legal que me protege. Tá? Para um mercado funcionar, ele precisa de direitos de propriedade seguros. Porque o mercado é baseado nisso, né? Um dia isso aqui era de uma loja, aí eu fui lá, o direito de propriedade era da loja, eu não podia ter essa caneta, a menos que eu entrasse em um acordo com a loja que me transferisse o direito de propriedade. Como é que foi essa transferência? Eu paguei uma certa quantidade, a loja me passou a caneta. Aí agora o direito de propriedade passa a ser meu. Se eu tivesse ido lá na loja e roubado essa caneta, tem um sistema de proteção de direito de propriedade que poderia ser acionado para me punir. Então, isso que significa dizer que o direito de propriedade é seguro. Tá? Quando o direito de propriedade não é seguro, os mercados tendem a ser o que a gente chama de magros. Por exemplo, quando a gente vê aqueles filmes clássicos americanos de Velho Oeste, uma coisa muito comum naqueles filmes é armas, né? As pessoas sentavam lá numa cadeira, num banco na frente do rancho deles, segurando uma espingarda. E isso tem muito a ver com o fato que direitos de propriedade naquela época não eram seguros naquele contexto, lá nos Estados Unidos. Várias pessoas tinham gado, por exemplo, e o gado estava sujeito a ser roubado, e as pessoas protegiam a propriedade delas de outra forma, com uso de violência. Quando direitos de propriedade não são seguros, o mercado tende a ser menor. Por quê? Eu, como investidor, por exemplo, vou ter menos incentivo de ter uma fazenda maior e ter mais cabeças de gado, porque alguém pode ir lá e me roubar. Né? A gente está supondo aqui que no mercado de concorrência perfeita, os direitos de propriedade são seguros. Tá bom? Outra coisa que a gente vai supor é que os direitos de propriedade são estáveis. O que é estabilidade? Estabilidade nada mais é do que segurança ao longo do tempo. Essa caneta ela é minha hoje, ela vai ser amanhã e depois de amanhã, e por quanto tempo eu quiser ter a propriedade dessa caneta. Tá? Por que isso é importante? Em uma certa época, em várias partes do mundo, isso foi verdade no Brasil, por exemplo, houve um processo de estatização. Então, tinha algumas empresas, por exemplo, que forneciam eletricidade, no caso do Rio de Janeiro, né, a Light, era uma empresa canadense. E um belo dia o governo falou, olha, vocês não estão entregando para a população o serviço da qualidade que a gente exige, nem a quantidade, né? Nem o acesso é tão bom assim quanto a gente gostaria que vocês providenciassem. As empresas, por outro lado, diziam, peraí, a gente não está expandindo e não está investindo mais e a qualidade não é boa porque vocês controlam o preço da eletricidade e a gente não tem uma margem para investimento. Aí ficava aquele debate. E aí, qual foi a decisão que o Brasil tomou? Vários países no mundo tomaram decisões parecidas em casos distintos. O Brasil resolveu estatizar algumas companhias.
O que isso significa? Isso significa que essas companhias vieram para o Brasil, fizeram um investimento na expectativa de que o direito de propriedade delas ia ser seguro e estável. Elas poderiam ficar aqui no país e, se um dia quiser sair, venderiam e tudo mais. Só que um belo dia elas foram pegas de surpresa e o governo falou, olha, não vai ser mais assim, a empresa agora vai passar a ser estatal e eu vou te compensar, e é isso. Eles, obviamente, reclamaram da compensação, acho que não vem ao ponto de tentar investigar o quão justa ou foi a compensação. Mas o fato é, essas empresas elas tinham planejamento, elas tinham expectativa de direito de propriedade que ia ser mantido ao longo do tempo, mas chegou num ponto que isso deixou de ser verdade. Se você acelerar e for lá para os anos 90, quando o Brasil resolveu privatizar de novo, a gente estava com uma situação de várias empresas estatais ultra ineficientes, enfim, a gente conhece essa história, né? Problema de corrupção, problema de gasto excessivo de recursos. Aí o Brasil resolveu privatizar algumas empresas. Nesse primeiro momento de privatização, o grosso do capital que foi investido para comprar essas empresas eram de capital nacional. Várias empresas internacionais, elas ficaram cuidadosas. Opa, já vi esse filme antes. Será que o direito de propriedade aí vai ser estável? Será que vai ter um revés aí daqui a pouco? Eles privatizam, depois estatizam de novo? Ou seja, existia insegurança do direito de propriedade ao longo do tempo. Foi só com o tempo que os investidores internacionais começaram a voltar porque os contratos não estavam sendo quebrados. Então, o mercado, para funcionar bem, ele depende de direitos de propriedades estáveis. E, por fim, para o mercado funcionar bem, ele depende de direitos de propriedades negociáveis. O que significa isso? Significa que eu posso transferir direito de propriedade. A base do mercado é essa, né? Essa caneta era um dia de uma loja, a loja vendeu ela para mim. Ou seja, o direito de propriedade foi negociável, ele trocou de mãos. Em alguns casos, o direito de propriedade ele não é negociável. Por exemplo, é o caso de água na Califórnia. Houve uma crise grande lá e as pessoas não podiam comprar e vender a água delas. A água estava sempre associada à posse da terra. Mas o que acontecia era que tinha gente que estava disposta a pagar bastante pela água, eram as grandes cidades da Califórnia, passando por uma seca dos anos 2000. Tinha gente disposta a vender a água, que eram os agricultores, porque eles iam ser pagos um preço mais do que compensaria o fato deles não estar produzindo mais. Mas os títulos de propriedade não eram negociáveis. A lei falava que você não pode fazer isso. Então, quando os direitos de propriedade eles não são completos, eles não são seguros, estáveis e negociáveis, o mercado não vai operar no volume máximo que ele poderia operar, né? O número de transações vai tender a ser menor. Em casos extremos, o mercado sequer vai existir. Então, tá bom. Eu fiz uma longa introdução nesse ponto aqui, porque esse ponto é muito importante para a gente em economia do meio ambiente. A gente vai voltar a isso depois. Então, voltando. Essas são as condições para o mercado ser perfeitamente competitivo. Os direitos de propriedade têm que ser completos. Uma outra condição importante para a existência de um mercado perfeitamente competitivo é informação completa. Ou seja, não pode existir assimetria de informação. Tanto o comprador quanto o vendedor eles têm toda a informação necessária para fazer uma transação. Vamos olhar para um contra-exemplo. Um contra-exemplo típico é o mercado de carro usado. Quando a gente vê um anúncio de um carro usado, por exemplo, como é que esse anúncio, né? Acho que 99,9% dos anúncios, se não quase todos eles, vão dizer o seguinte: a lataria pode estar meio ameaçadinha aqui e tal, mas o carro é uma maravilha. O motor é espetacular. Mas o que acontece? O comprador potencial não tem informação sobre aquele carro.
o vendedor conhece bem o carro. O comprador, ele não necessariamente vai acreditar em tudo que o vendedor vai falar, porque sabe que o vendedor tem o incentivo de dizer que o carro é melhor do que de fato é. Quando eu digo, essa palavra é importante para a gente, tá? Em economia. A gente fala muito de incentivo. Economia não é uma disciplina prescritiva, que diz o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, o que é bom, o que é ruim. Economia, ela é mais uma disciplina preditiva. Ela faz uma previsão, que é o seguinte: as pessoas respondem a incentivos. Se elas tiverem incentivo de fazer alguma coisa, existe uma chance grande que elas vão lá e façam aquela coisa. Então, não significa que todo vendedor de carro vai mentir e vai dizer que o carro é bom quando o carro é ruim. Mas a gente está olhando, a economia é uma disciplina amoral, né? Diferente de imoral. Ela é amoral, sem julgamento de valor. Ela simplesmente olha, as pessoas têm um incentivo de não dizer a verdade se o carro for de uma qualidade pior. Então, a previsão que eu faço é que muita gente, ou o grosso do mercado, não vai omitir esse fato ou vai mentir, a menos que tenha alguma punição. O que acontece quando a informação é incompleta? O que pode acontecer é o seguinte: vamos supor que, sei lá, a Thaís, ela tenha um carro usado de boa qualidade para vender, tá? E ela sabe o seguinte: olha, um carro de boa qualidade usado, ele custa, vamos supor, 10 mil reais. Tá? E vamos supor que existam dois tipos de carro no mercado. Uns que custam, os bons custam 10 mil reais e os de má qualidade custam 2 mil reais. Tá? O problema é o seguinte: a Thaís conhece o carro dela. Ela sabe que é um carro bom. Eu, potencial comprador, não conheço o carro da Thaís. E eu nem vou me dar o trabalho de perguntar para ela se o carro é bom, porque eu sei qual é a resposta. Né? Ela tem incentivo de dizer que o carro é muito bom. Aí o que eu posso fazer? Espera aí. Vamos supor que 50% dos carros sejam de boa qualidade, os usados, né? E 50% sejam de qualidade ruim. Então, o carro ruim vale 2 mil reais, o carro bom vale 10 mil reais. Eu posso pensar o quê? Em oferecer o preço médio. O que vocês acham dessa ideia? Vou oferecer 6 mil reais. Porque 50% dos carros são bons, 50% dos carros são ruins. Vocês acham isso uma boa ideia ou não? Oferecer o preço médio? O que vocês acham? O Sérgio que respondeu aqui, né? Que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, né? Porque se eu oferecer 6 mil reais, a Thaís vai falar o seguinte: espera aí, 6 mil reais, o meu carro vale 10 mil. Eu prefiro continuar com o carro e continuar usando o serviço que o carro me oferece, que ele vale 10 mil reais. Se eu oferecer 6 mil reais, as únicas pessoas que vão me vender carros são as pessoas que têm carros ruins. Então eu vou pagar 6 mil reais para um carro que vale 2. Aí o que pode acontecer? O que pode acontecer é que eu vou acabar não comprando um carro bom e vou acabar, ao invés disso, ou comprando um carro ruim, ou se eu não quiser comprar um carro ruim, eu não compro nada. Só que se eu soubesse a qualidade do carro da Thaís, eu teria dito: Thaís, eu te pago 10 mil. E ela teria dito: ótimo, beleza, 10 mil, negócio fechado. Teria sido bom para nós dois. Né? Se é voluntário o comércio, então teria sido bom para nós dois. Agora, para esse comércio que é bom para todo mundo acontecer, num volume de transações que é bom para todo mundo, que quer comprar e vender, ele depende de informação completa. Quando a informação é incompleta, aí o volume de transações vai tender a ser menor. Tem uma disciplina, tem um ramo grande da economia, eu não vou entrar muito aqui no tópico, depois mais para frente a gente vai falar um pouco disso, que é a economia da informação. E isso dá origem a contratos, a comportamento estratégico e várias coisas. Por enquanto, vamos nos ater a esse fato de que, para uma economia competitiva existir, nós precisamos de informação completa, de todas as partes.
Outra coisa muito importante para uma economia em concorrência perfeita é que os custos de transação sejam zero ou baixos. O que é ou negligenciáveis? O que é um custo de transação? O custo de transação é todo aquele custo que vai além do preço de um produto. Por exemplo, suponha que eu esteja interessado em comprar um equipamento de som. Tá? Só que eu não sei absolutamente nada de equipamentos de som. Eu vou precisar de gastar tempo e possivelmente dinheiro para poder entender o que eu quero. Eu vou precisar gastar tempo para entender quais são as características de sistemas de som, de aparelhos de som, quais que são importantes para mim, dependendo do meu perfil de consumo. Eu vou ter que procurar informação sobre onde eu encontro esses aparelhos de som e qual é o preço deles nos diversos locais que eu posso encontrar. Ou seja, eu gastei dinheiro e possivelmente gastei tempo e possivelmente dinheiro procurando essas informações. Quando eu tenho esse pacote de informações, eu vou lá e compro o aparelho de som que eu quero. O preço do aparelho de som é uma coisa, agora o custo de transação é todo esse custo adicional envolvido na transação em si. Tá? Quando custos de transação são muito altos, os mercados tendem a também ser menores, a serem magros. Tá? Em alguns casos, ou em vários casos, para tentar reduzir o custo de transação, uma terceira parte passa a existir. Esse é o caso, por exemplo, da Bolsa de Valores. O que é uma Bolsa de Valores? Tem gente querendo comprar ações e tem gente querendo vender ações. Se cada pessoa que quer comprar uma ação fosse batendo na porta de empresa por empresa para perguntar se eles têm ação ou telefonar, e cada empresa fosse telefonando para todo mundo para ver se eles querem comprar uma ação, e teria um gasto enorme de tempo e de dinheiro. A Bolsa de Valores, ela se especializa em fazer isso, em juntar comprador e vendedor no mesmo ambiente. Isso que o corretor faz. O que acontece? Quando eu não tenho custos de transação, comprador e vendedor se encontram no mercado e é isso. A gente vai para a feira, compra banana e vai para casa. Custo de transação zero, baixíssimo. Agora, quando a gente precisa de um intermediário, como uma bolsa de valores, essa bolsa de valores, o corretor, ele vai cobrar uma taxa do comprador e possivelmente uma taxa do vendedor. Ou seja, o vendedor vai ganhar um pouquinho menos do que ele poderia ter ganho se não tivesse custo de transação. O comprador vai ter que pagar um pouco mais que ele teria pago se não houvesse custo de transação. Com o vendedor ganhando menos e o comprador pagando mais, o mercado vai ser um pouco menor. Tá? Então, o mercado de concorrência perfeita, a gente supõe que custo de transação é zero. Outra suposição que a gente faz nessa economia ideal é que a entrada e saída de empresas é livre. É muito fácil entrar e sair desse mercado. Então, por exemplo, se eu decido montar sei lá, uma barraca de alimentação, tá? E vender sanduíche. Então, é fácil entrar nesse mercado. Eu posso simplesmente montar minha barraca, o custo de operação é relativamente baixo e é fácil entrar e sair desse mercado. Nós, em países em desenvolvimento, vemos essa experiência o tempo todo. Né? No Brasil, a gente tem vários lugares onde, por exemplo, vendedores ambulantes vendem produtos na rua. Eu tive um aluno de Gana uma vez que fez a dissertação dele de mestrado sobre o mercado de rua em cidades de países distintos da África, e também é grande esse mercado, e esse mercado é fácil, né? Fácil entrar e sair, é fácil fazer comida e vender na rua, e, enfim, se eu quiser desistir desse mercado é fácil sair, se eu quiser entrar de novo é fácil entrar. Existem casos onde isso não é verdade. Por exemplo, em alguns casos, o volume de recursos que eu preciso para entrar numa indústria é muito, muito alto.
Então, existe uma barreira de entrada grande que é o investimento em capital inicial. Mas, às vezes, mesmo se eu tivesse esse dinheiro todo, se eu fosse uma pessoa ultra bilionária e tivesse todo o dinheiro necessário para montar, por exemplo, uma fábrica de automóveis, eu ainda teria um custo de entrada muito grande, que é o custo reputacional. Ou seja, agora vai o Ari Aster fazer o carro dele e eu tenho que competir com a Toyota, com a Honda, com a Volkswagen, enfim, com a Ford, e eu não tenho uma reputação. E quem está comprando um carro vai pensar, peraí, esse é um volume de investimento relativamente grande, não é uma coisa pequena. Eu não conheço esse carro do Ari Aster aí, acho que é meio arriscado eu entrar nesse jogo. Isso em si pode ser uma barreira de entrada muito grande. Tá? Nos mercados de economia de concorrência perfeita, mais uma vez, a gente supõe que elas não existam. É fácil entrar nesse mercado. Uma outra suposição muito importante para a gente aqui: as firmas e consumidores são tomadores de preço. Dizer que as firmas e consumidores são tomadores de preço, em alguns casos, é a mesma coisa que dizer que eles são... em alguns livros, vocês vão ver escrita a mesma coisa, de forma diferente, eles vão dizer que consumidores e produtores são atomísticos. A palavra atomística não é a melhor palavra do mundo, porque ela dá a ideia de que é uma coisa pequenininha, que são firmas pequenas. Na verdade, não é isso. O que é importante aqui é que consumidores e produtores são tomadores de preço, ou seja, eles não têm o poder de influenciar os preços individualmente. Coletivamente, sim. Se aparecer uma pesquisa hoje que dizer que, sei lá, que laranja é boa para baixar o colesterol, os consumidores vão correr para comprar laranja, o preço da laranja vai subir. Mas nenhum consumidor individualmente pode manipular ou afetar o preço da laranja. E nenhum produtor individualmente, supondo que existam vários produtores, consegue também manipular o preço da laranja. Escolher o quanto produzir para influenciar o preço da laranja. O monopolista consegue fazer isso. Mas em concorrência perfeita, os agentes não conseguem fazer isso. Às vezes as pessoas falam que, enfim, que as firmas e os consumidores são atomísticos, ou existe um número grande de firmas e um número grande de consumidores. Essa não é a melhor definição, porque em alguns contextos, por exemplo, você pode ter 2 produtores só, mas se eles concorrerem via preço, eles vão acabar agindo como tomadores de preço. Então, o que é importante mesmo é que eles são tomadores de preço, eles não têm a habilidade de influenciar preço, eles tomam o preço que o mercado mostra para eles. E, por último, no mercado de concorrência perfeita, nós temos produtos homogêneos. Ou seja, se eu estou falando, por exemplo, de soja, soja é soja nesse mercado inteiro. Não importa se ela é uma soja que vem... É exatamente o mesmo produto. Eu nem sei se isso é verdade para a soja, mas enfim, supondo. Se eu estou falando do mercado de leite e eu digo que leite é um produto homogêneo, então leite é leite e é a mesma coisa para todo mundo. O leite que o fazendeiro A produz é exatamente o leite que o fazendeiro B produz. A gente não está falando aqui de leite com sabor de morango, com leite de sabor enfim, com percentual de gordura diferente, nada disso. É exatamente a mesma coisa. Tá? Então, essa longa introdução aqui, ela é muito importante para a gente, porque às vezes a gente sai fazendo muita conta em economia, resolvendo um monte de problema e esquece o que está ancorando aquelas contas todas. Isso é importante, a gente ter um bom entendimento. Então, olha aqui. Os direitos de propriedade têm que ser completos, a informação tem que ser completa, os custos de transação têm que ser 0, a entrada nesse mercado tem que ser livre, a saída também, firmas e consumidores são tomadores de preço e o produto é homogêneo. Tá? Isso caracteriza o mercado de concorrência perfeita. Vocês conhecem algum mercado assim? Alguém conhece?
Então, Sérgio, mercado de produtos agrícolas. alguns produtos agrícolas são próximos disso, a feira também possivelmente seja próxima disso, mas ela nunca existe essas condições são todas satisfeitas perfeitamente. Por exemplo, na feira você pode ter problema de assimetria de informação, você não sabe se aquele produto ali, como é que foi cultivado, se tem algum agrotóxico ilegal. O custo de transação pode existir, sim. Às vezes, por exemplo, o deslocamento até a feira é fácil, mas às vezes não é. Então, você pode ter um custo de transporte envolvido na história também. O produto não necessariamente é homogêneo, você vai ter, enfim, possíveis variações. Enfim. Agora, vocês deram bons exemplos. Vocês deram um exemplo tanto da feira quanto de produtos agrícolas. Por que ele é um bom exemplo? Porque, embora ele não seja exatamente, ele se encaixe exatamente nessas condições aqui perfeitamente, essas condições são uma aproximação bem razoável. Né? Eu adoro comer banana, como banana todo dia. Se eu for à feira, eu sei o que é banana. Né? Eu sei, não tem muita coisa escondida ali. Eu tenho uma ideia razoável de qual que é o preço. Eu sei que se alguém estiver cobrando um pouquinho mais caro, alguém do lado vai estar vendendo mais barato. Então, esses mercados agrícolas, com muita frequência, ficam muito próximos de mercados de concorrência perfeita. Mas é impossível você identificar todas essas condições no seu último grau em todos os mercados. Tá? Mas, como eu disse, essa é uma boa referência para a gente em economia. É como se fosse o nosso metro e a gente mede economias distintas com esse metro. Tá? O quão distante outras economias estão desse metro. Tá ótimo. Se nós tivermos uma economia com essas condições, tá, de concorrência perfeita, então nós temos dois resultados muito importantes em economia. O primeiro deles é o primeiro teorema do bem-estar. O teorema do bem-estar, eu vou só escrevê-lo aqui sem prová-lo e falar da ideia por trás dele. O teorema do bem-estar diz o seguinte: se eu tiver n bens, por exemplo, tá? E o vetor de preços P estrela, então isso é um vetor de preço, né? O vetor é uma lista de números. Se eu tiver n bens, cada um deles vai ter um preço, então esse P estrela, na verdade, é uma lista de n preços, P1, P2 até Pn. Então, se o vetor de preços P estrela e o vetor de alocação X estrela, o que é uma alocação? Vamos supor que isso aqui seja uma lista de diferentes bens, tá? Que vão possivelmente para diferentes pessoas. Então, uma alocação é distribuição desses bens na sociedade. Se eu estiver falando de um mercado aqui de fruta, tá? Se eu estiver falando de maçãs, então uma alocação ela vai me dizer o quanto de maçã que vai para cada pessoa. Ou se eu estiver falando de um mercado de vários bens, então o preço da maçã ele vai fazer com que toda a oferta de maçã seja consumida, ela vire demanda. Isso é um equilíbrio. Tá? Então a gente diz que se o vetor de preços P estrela e o vetor de alocação X estrela constituírem um equilíbrio competitivo, então esta alocação é Pareto ótima. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. O que é o equilíbrio competitivo? Nós estamos falando de uma economia em competição perfeita, com todas aquelas condições que a gente falou ali atrás. E quem vai distribuir os bens para os diferentes membros da sociedade vai ser o mercado, tá? Via o sistema de preços. Então, se eu tiver uma quantidade pequena de um certo bem, o preço e uma demanda relativamente grande, o preço vai subir até que a gente tenha um equilíbrio de forma que toda aquela
no equilíbrio, tudo que é produzido é consumido. E isso está acontecendo para todos os bens, em todos os mercados. Isso é o que a gente chama de um equilíbrio competitivo. Tá? Através de o preço está equilibrando oferta e demanda. Como é que a gente chama? O que quer dizer isso? Preço equilibrar oferta e demanda? Se a quantidade consumida for, mais uma vez, a quantidade que a sociedade quer consumir for maior do que tiver disponível, então o preço vai subir e ele vai limitar quem vai ter acesso àquilo. Se a quantidade ofertada for muito grande e a população e aqueles bens estão encalhando nas lojas, o mecanismo de preço vai fazer o quê? O mercado vai empurrar o preço para baixo, de forma que tudo que é produzido um dia seja consumido por alguém. Esse que é o mercado competitivo, é essa interação entre consumidor e comprador o tempo todo, via oferta e demanda. Comprador e produtor, comprador e vendedor, eles fundamentalmente discordam, né? O consumidor pensa assim: quanto mais baixo o preço, maior o meu incentivo a consumir. O produtor pensa de uma forma oposta: quanto mais alto o preço, mais eu vou produzir. Então, quantidades mais altas, num caso, está associada a preços mais baixos, no caso da demanda, e quantidades mais altas está associado a um preço mais alto, que é o caso da oferta. Eu só vou produzir mais se o preço for maior. Então, eles fundamentalmente discordam, exceto naquele equilíbrio. O que acontece no equilíbrio? Eles entram num acordo. Legal, eu vou trocar essa quantidade aqui por esse preço unitário. Isso que é um equilíbrio competitivo, tá? De forma intuitiva. Então, se a gente conseguir espalhar todos os bens que a gente produziu para serem alocados, para serem consumidos por pessoas distintas via um mecanismo de preços, a gente tem um mercado competitivo. Agora, olha que interessante. Nesse caso, essa distribuição de bens é Pareto ótima. Ou a gente diz que ela é eficiente de Pareto. O que significa isso? Uma alocação, uma distribuição de bens ser Pareto ótima. Significa três coisas. Ela é ótima no ponto de vista de transações, ela é ótima do ponto de vista de produção e ela é ótima do ponto de vista do que a gente produz. Vamos pensar um pouco mais. O que significa uma alocação ser ótima do ponto de vista das transações? Isso significa que não é possível, se eu tenho uma distribuição de bens, não é possível fazer mais trocas e deixar uma pessoa em melhor posição de bem-estar, mais feliz, se você quiser chamar assim, sem prejudicar outra pessoa. Eu vou dar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu liste todo mundo que está aqui na sala, tá? Nós somos quanto? Nós somos 21, tá? Então, 22 agora. Vamos supor que eu liste as 22 pessoas e eu separo em dois grupos. Eu coloco um grupo da esquerda e um grupo da direita, aleatoriamente. Para o grupo da esquerda, eu dou, para cada pessoa, eu vou dar um pote de sorvete de morango. Para o grupo da direita, para cada pessoa, eu vou dar um pacote de sorvete de baunilha, tá? Um galão de sorvete de baunilha. Aí a pergunta é, essa alocação é eficiente de Pareto? É ótima de Pareto? Via de regra, não, né? Porque eu posso ter dado sorvete de morango para quem gosta de baunilha e sorvete de baunilha para quem gosta de morango. Não é verdade? Agora, se eu fizesse isso, primeiro eu dividisse a turma em duas, metade ganha sorvete de baunilha, metade ganha sorvete de morango. E depois eu deixasse as pessoas transacionarem, fazerem trocas. Se alguma troca acontecer, duas pessoas, pelo menos uma pessoa vai ter em posição melhor, não é verdade? Pode ser uma pessoa que tem uma pessoa, por exemplo, que absolutamente odeia morango e goste muito de baunilha. Só que essa pessoa que odeia morango ficou com um sorvete de morango. Do outro lado, tem uma pessoa que tem um sorvete de baunilha e é indiferente. Pode consumir tanto morango quanto baunilha. Se essas pessoas trocarem, o bem-estar da minha sociedade aumenta, não é verdade? Porque a pessoa que tinha baunilha e agora tem morango está indiferente, e a pessoa que tinha morango e agora está com baunilha
está mais feliz. Então, se olhar para a sociedade como um todo, a utilidade dela, o bem-estar dela aumentou. O mercado garante que a gente vai ter eficiência das trocas, porque ele é basicamente fundamentado em trocas. Não é verdade? Então, eu deixo as pessoas transacionarem até chegar a um ponto onde não dá mais para fazer transação. Ninguém mais vai aceitar fazer uma troca. Pode ser que eu tenha um potinho de morango aqui na mão, eu não goste de morango, eu queira trocar com alguém que tem baunilha, mas ninguém que tem baunilha quer trocar comigo. Se eu chegar nessa situação, eu estou na situação de alocação que é Pareto ótima, ou Pareto eficiente. Ou seja, se você quiser me fazer mais feliz me dando um sorvete de baunilha, você necessariamente vai ter que prejudicar alguém. Tá? Essa é uma indicação de que nós estamos sendo eficientes na distribuição dos recursos que a gente tem na sociedade. Por que isso? Talvez isso faça mais sentido, talvez seja interessante ouvir isso para quem nunca viu muito economia a fundo. Eficiência de Pareto nada mais é do que a ideia de um cobertor curto. Tá? Cobertor curto é o seguinte, eu estou numa noite fria e eu cubro meus pés. Mas aí eu descubro a minha cabeça. Se eu quiser cobrir a minha cabeça, eu vou ter que descobrir meus pés. Isso significa que eu estou usando o cobertor de forma eficiente. Por exemplo, vamos supor que eu esteja numa situação que eu estou com os pés descobertos, tá? E também o peito descoberto porque metade do cobertor está caído no chão. Eu estou desperdiçando o cobertor, não é verdade? Eu poderia cobrir parte do meu corpo sem descobrir nada. Se isso for possível, é porque eu estou sendo ineficiente. Agora, se eu estiver naquela situação que, para cobrir uma parte do corpo, eu tenho que descobrir outra, é porque eu estou fazendo o melhor uso possível do meu cobertor. O mercado garante que a gente vai ter eficiência nas trocas, porque ele é baseado em trocas. Enquanto existir uma possibilidade para fazer troca, a gente vai fazer troca até que chega um ponto que não vai ser possível mais fazer alguém mais feliz sem prejudicar outra pessoa. A gente vai estar na situação do cobertor curto. Tá bom? Uma alocação, ela também é Pareto ótima, do ponto de vista da produção, se não for possível produzir mais de uma coisa sem sacrificar a produção de outra coisa. Então, se eu vivo num país que produz duas coisas apenas, sorvete de morango e sorvete de baunilha, vamos supor que eu esteja produzindo uma certa quantidade de morango e de baunilha, de sorvete de morango e de baunilha. Se for possível aumentar a produção de um dos dois tipos de sorvete sem diminuir a produção do outro, é porque eu estava desperdiçando recurso para começar. Tinha leite que estava sendo mal usado, açúcar que não estava sendo utilizado, alguma coisa assim. Quando eu estiver usando todos os meus recursos da forma mais eficiente possível, eu vou estar nessa situação. Se eu quiser produzir mais 1 galão de sorvete de morango, eu necessariamente vou ter que produzir menos sorvete de baunilha. E vice-versa. O mercado vai garantir que isso aconteça também. Por quê? O mercado competitivo. Porque no mercado competitivo, a concorrência é tão acirrada que, se eu estiver desperdiçando recursos na minha produção, o meu vizinho vai conseguir fazer a mesma coisa com um custo mais baixo, cobrar um preço mais baixo e eu não vou sobreviver. Tá? Então, o mercado competitivo, ele garante que a produção vai acontecer de forma eficiente também. E, por fim, o mercado competitivo vai garantir que o mix de produtos que é produzido numa sociedade reflete o que a sociedade quer consumir, o que a sociedade demanda. Então, por exemplo, se a gente está falando sei lá, a gente está falando do Brasil, tá? Eu não vou me aventurar aos gostos de Guiné e de Angola, porque eu não conheço a cultura a fundo. Espero um dia poder visitar, mas não conheço, então não vou me aventurar. Mas vamos supor que eu esteja falando do Brasil, tá?
e as pessoas gostem de consumir sorvete. E tem sorvete de morango, tem sorvete de baunilha, tem sorvete de manga e tem sorvete de wasabi. Vocês já tomaram, já experimentaram um sorvete de wasabi, da raiz forte, daquela de comida japonesa? Eu vi isso uma vez na vida, enfim, não funcionou muito bem para mim. E eu acredito que não funcionaria muito bem para a maioria dos brasileiros. Mas, aparentemente, é um sorvete que funcionaria em mercados asiáticos. O que vai acontecer? Se eu tiver sorvete de wasabi, muito sorvete de wasabi produzido no Brasil, a demanda vai ser baixa. O preço vai cair e isso vai dar um sinal para os produtores. Olha, as pessoas não estão muito interessadas nisso. Então, os produtores, com o tempo, eles vão migrar e produzir menos sorvete de wasabi e mais sorvete de morango, de manga, do que for. Né? Então, o mercado ele dá esses sinais via preço. E os preços vêm da interação entre oferta e demanda. No final das contas, vai ter ainda um pouco de sorvete de wasabi sendo produzido, que algumas pessoas vão gostar, mas a proporção vai ser bem menor. Ela vai refletir as preferências da sociedade. O mercado via preços garante que isso vai acontecer. Esse é um resultado extremamente importante para a gente em economia. O fato de que o mercado competitivo, onde produção e consumo são decididos via o mecanismo de preços, de trocas no mercado, o fato desse mercado competitivo operar de forma eficiente é uma coisa muito poderosa para a gente em economia. A gente não está desperdiçando recursos. Em princípio, seria possível fazer isso com um planejador central. Né? Eu poderia ter um partido comunista central, um partido socialista central, ou qualquer partido que fosse, vamos dar um nome qualquer. A gente fala comunista porque, enfim, essa experiência aconteceu de fato no mundo, né? Na União Soviética e tudo mais. Eu poderia ter um planejador central que, em princípio, consiga distribuir todos os recursos de forma eficiente, tanto do ponto de vista do consumo quanto da produção. Agora, para fazer isso, esse planejador central teria que ter uma quantidade de informações absurda. O mercado não precisa disso. O mercado ele consegue fazer isso com cada agente querendo só o seu melhor. Né? O produtor só está querendo maximizar o lucro, o consumidor está querendo só aumentar seu bem-estar, e eles vão comunicando via preços. Olha, isso eu não gostei, eu não comprei, o preço cai. Ou a sociedade, opa, isso aqui é muito bom, o preço sobe. Isso sinaliza para os produtores, produz mais. Então, nenhum deles precisa entender a sociedade inteira. Só o seu próprio interesse, e com isso a gente acaba tendo uma produção eficiente. Essa é a famosa mão invisível do Adam Smith. Né? Eu detesto esse termo, eu nunca gostei desse termo mão invisível do Adam Smith. Parece uma coisa esotérica, né? Não tem nada esotérica. É o mercado, é o sistema de preços, de mercado. Tá? O produtor só quer maximizar o lucro, o consumidor só quer maximizar o bem-estar, o produtor responde a preços mais altos produzindo mais, o consumidor a preços consome mais se o preço cair, e eles vão comunicando com o outro via preço, até que chega um dia que eles estão utilizando os recursos da sociedade da melhor forma possível do ponto de vista de eficiência. Do ponto de vista que, se eu quiser melhorar em alguma dimensão, eu vou ter que sacrificar outra. Isso é um resultado muito poderoso, né? Porque não está tendo desperdício de recursos. Vamos prestar atenção no que esse teorema está falando. Tá? Ele não está dizendo que a distribuição de recursos é justa. Ele está dizendo apenas que não há desperdício. Então, por exemplo, se a gente viver numa sociedade onde o rei tem absolutamente tudo e a população não tem nada, você tirar uma galinha do rei e passar para o povo, você vai melhorar o bem-estar do povo, mas vai diminuir o bem-estar do rei. Então, essa situação inicial é eficiente. Ela não diz absolutamente nada sobre justiça social, simplesmente sobre um uso sem desperdício de recursos. Tudo bem? Perguntas até aqui? Eu estou falando muito, já coloquei alguém para dormir, não?
As pessoas com a câmera desligada? Bom, alguma pergunta? Não. Pode ficar com a câmera desligada à vontade. Foi só uma brincadeira. Bom, estou com problema de comunicações, realmente. Mas você está conseguindo me ouvir bem? Estou. Ah, tá bom. Estou. Não, a câmera foi só uma brincadeira. É só para ver se alguém queria fazer alguma pergunta. Obrigado, sim, senhor. Alguém tem perguntas? Não? Legal. Fiquem à vontade de ficar com a câmera desligada se vocês quiserem. Legal. Então, esse é o primeiro resultado de uma economia em concorrência perfeita. Eu vou ter uma alocação Pareto ótima dos recursos. Tá? Esse é o primeiro teorema do bem-estar. E a gente tem o segundo teorema do bem-estar. O segundo teorema do bem-estar, eu vou ler ele aqui, depois a gente vai tentar entendê-lo melhor. Vamos supor que eu tenha I indivíduos, tá? Esse I maiúsculo aqui é o número de indivíduos na sociedade. Então, eu tenho do indivíduo 1 até o indivíduo I. Cada indivíduo tem uma utilidade. A utilidade nada mais é que alguma medida de satisfação ou bem-estar do ponto de vista individual. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que se eu consumir mais bens, a minha utilidade vai crescer. Essa é uma suposição clássica, não necessariamente ela é mais para fins didáticos do que para fins teóricos, mas é uma suposição clássica. Tá? Então, eu tenho uma sociedade com I indivíduos, desculpa, cada um deles tem uma utilidade representada nessa sequência de utilidades aqui. O indivíduo 1 tem esse nível de utilidade 1, o indivíduo 2 tem utilidade 2, até o indivíduo UI, que tem um nível de utilidade UI. E vamos supor que esses níveis de utilidade sejam Pareto ótimos. Ou seja, eu estou numa situação que é impossível melhorar o bem-estar de alguém sem prejudicar outra pessoa. Mais uma vez, não estou falando de justiça aqui, não. Pode ser que o indivíduo 1 seja o rei que tenha tudo e ninguém mais tenha nada. Isso pode ser que seja Pareto ótimo, no sentido de que se eu tirar uma coisa do rei e passar para o povo vai melhorar, mas o rei vai piorar. Tá? Do ponto de vista de eficiência, eu não tenho um problema. E a gente vai focar muito aqui em eficiência, tá, gente? Não em justiça social ou equidade. Por quê? Porque a gente não se importa com isso? Obviamente que não, né? A gente se importa muito com isso. Mas é porque seria até uma questão de humildade, na minha opinião, da disciplina. Quem somos nós, como economistas ou como a disciplina, decidir o que é justo para a sociedade, né? Isso tem que vir da sociedade. Mas a gente consegue falar alguma coisa sobre eficiência, sobre o uso eficiente de recursos. Cabe à sociedade dizer o que ela acha que é justo. Então, vamos lá. Se a gente tiver essa distribuição de utilidades, um índice para cada indivíduo, e que ela seja Pareto ótima, ou seja, para fazer alguém melhor eu tenho que piorar o bem-estar de outra pessoa, e suponha também que existam transferências de um numerário, de uma commodity. Por exemplo, isso aqui pode ser dinheiro, tá bom? Então, T1 pode ser uma quantidade de dinheiro X, T2 outra quantidade, TI outra quantidade. Vamos supor também que a soma desses TIs aqui, dessas quantidades de dinheiro, seja igual a 0. O que isso quer dizer? Isso aqui é uma identidade contábil. Aqui está dizendo o seguinte, se T1 for positivo, é porque o indivíduo T1 ganhou uma certa quantidade de dinheiro. Se T2 for negativo, é que o indivíduo 2 pagou uma certa quantidade de dinheiro. Tá? Então, como esse dinheiro ele é transferível, ele vai ser transferido entre indivíduos, a soma dos pagamentos tem que ser igual à soma dos recebimentos. É por isso que essa somatória do TI é igual a 0 aqui. No final do dia, tudo que foi pago, valores negativos, tem que ser igual a tudo que foi recebido, valores positivos. Se eu somar tudo, vai dar 0. Então, vamos lá. Vamos por partes.
Então, para quaisquer níveis de utilidade que sejam Pareto ótimos, existem transferências de uma commodity numeraire, né? Pode ser dinheiro, tal que o somatório dessas transferências, essas commodities, é igual a zero, tal que o equilíbrio competitivo alcançado a partir das dotações WI mais TI gera exatamente as utilidades U1 até UI. O que é isso? Vamos lá. Vamos por partes. Isso daqui, os T's, são as transferências. Os números positivos são pagamentos recebidos, os números negativos são pagamentos feitos. Né? O recebimento é positivo, o pagamento é negativo. O que é esse parêntese aqui, essa expressão W1 mais T1 até WI mais TI? O W é a dotação inicial de cada indivíduo. Então, por exemplo, se o W1 for 100, isso significa que no começo desse mercado aqui, dessa economia funcionar, esse indivíduo tinha uma renda igual a 100. 100 dólares, 100 reais, 100 euros, o que for. Tá? E vamos supor que T1 seja igual a 10. Então, esse indivíduo começou com 100, mas depois de uma rodada de transferências de dinheiro, esse indivíduo ficou com 100 mais 10, 110. Tá? Para esse indivíduo ter ganho 10, alguém deve ter perdido 10. Por exemplo, pode ser que algum indivíduo tenha perdido 3 e outro tenha perdido 7. Ou seja, pode ser que alguém, W2 mais T2, vamos supor que W2 seja um número 1000, por exemplo, e que T2 seja igual a menos 2. Então, W2 menos T2 vai ser 998. Nunca faça álgebra em público, você pode ficar numa situação constrangedora. Enfim, mas eu acho que eu acertei a conta aqui. E pode ter um W10, por exemplo, W15, por exemplo, que é igual a 50, e o T15 é igual a menos 8. Então, 50 menos 8, essa pessoa terminou com 42. Então, o que aconteceu? A primeira pessoa ganhou 10, a pessoa número 2 pagou 2 e a pessoa número 15 pagou 8. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Os Ws, então, são as rendas iniciais dessas pessoas, a riqueza inicial. E os Ts são as transferências que acontecem. Então, vamos lá. Vamos construir de novo. Aqui estão as transferências. Aqui estão as rendas finais, ou as dotações, após as transferências teriam acontecido. E olha o que acontece. Com essas dotações aqui, W1 mais T1 até WI mais TI, desculpa, as pessoas entram em transações de forma que elas alcancem as utilidades U1 até o I. O que isso está dizendo na prática? Isso está dizendo na prática o seguinte: suponha que, inicialmente, o rei tenha tudo e o povo não tenha nada. Tá? E, por algum motivo, essa sociedade não goste disso. Como é que ela resolve esse problema? Jogando fora o mecanismo de mercado? É uma possibilidade, né? Acaba com o mecanismo de mercado, tira tudo do rei e distribui para todo mundo do jeito que você acha mais interessante. O que esse teorema está dizendo é o seguinte: você não precisa acabar com o mercado. O que você pode fazer é o seguinte: redistribui riqueza do rei para as outras pessoas e depois deixa as outras pessoas transacionarem. E aí, no final do dia, a gente vai chegar num perfil de utilidades, tá? Uma utilidade para cada indivíduo que era desejável. A minha utilidade inicial podia ser, por exemplo, 100 para o rei e 0 para todo mundo. Mas o que eu quero, no final das contas, é esse aqui, um 1 até o I. Eu consigo chegar lá não eliminando o mercado, mas distribuindo a riqueza inicial e depois deixando o mercado operar. Isso é possível para qualquer combinação de utilidades que seja factível. Tá bom? Esses dois teoremas do bem-estar, eles dizem isso. O primeiro diz que, o mercado aloca recursos de forma eficiente, sem desperdício. E o segundo diz o seguinte:
eu posso chegar a qualquer alocação, alocação via o mercado, desde que eu redistribua as riquezas antes do mercado começar a funcionar. Em outra forma de ver isso, se o mercado está operando e chega num lugar que eu não acho legal, por algum motivo qualquer que seja, justiça social, o que for, eu não preciso jogar o mercado fora. Eu posso simplesmente começar tudo de novo, redistribuir as riquezas e deixar o mercado tomar conta da eficiência. Esse teorema ele é interessante porque ele permite a gente separar a eficiência de equidade social ou de justiça social. O primeiro fala de eficiência, que é uma coisa interessante, a gente não quer desperdício. O segundo diz o seguinte: existem várias formas de ter eficiência. Eu posso chegar a qualquer uma delas via mercado. Tá? Eu posso querer que o rei tenha tudo e o resto da população não tenha nada. Eu posso chegar lá via mercado. Eu posso só dar toda a renda para o rei. Eu posso querer que a distribuição seja mais igualitária. E aí, quando eu digo eu posso querer, isso é um julgamento de valor meu. Isso tem a ver com o compasso moral da sociedade. Mas eu posso chegar nessa coisa mais equitável via mercado também. Por que via mercado é legal, mais uma vez? Porque eu sei que não vai ter desperdício. Tá bom? Então, esses são dois resultados extremamente importantes para a gente em economia e eles são o fundamento das políticas de laissez-faire, né? Eles são o fundamento da ideia de mínima intervenção possível, porque o mercado, por conta própria, ele está dando conta de fazer as coisas direitinho, em termos de eficiência. O que eu quero dizer com direitinho? Eficiência. Tá? E ninguém discorda disso. O que você pode discordar é daquelas suposições que eu fiz lá no começo. Você pode dizer o seguinte: mas espera aí, as condições iniciais lá de concorrência perfeita raramente vão ser observadas. Então, se isso for verdade, esses dois teoremas vão por água abaixo. Eles já não valem mais. Outras pessoas, e aí é uma diferença ideológica, tá? Essas outras pessoas vão dizer o seguinte: não, a maioria dos mercados é muito próxima daquelas condições. Aquelas condições não acontecem em todos os lugares daquela forma perfeitinha, mas é uma boa aproximação. Então, nesse caso, deixa o mercado lidar com as coisas, porque o mercado vai dar conta de uma distribuição eficiente dos recursos sem desperdício. Um governo não conseguiria fazer isso, ele teria que ter muita informação. Então, a distinção aqui é mais ideológica, tá? Não técnica. O ponto técnico é: se isso for verdade, então eu tenho esse resultado e esse resultado. A discussão ideológica está: isso aqui quase nunca é verdade. Outras pessoas vão dizer: isso aqui é bem próximo da verdade, e vai ter um monte de gente no meio do caminho também. Tá? Então, essa é a fundamentação para um Estado pequeno, para um governo pequeno e para um mercado mais livre possível. Porque se o mercado está alocando recursos de forma eficiente, se eu intervir nesse mercado, a chance de eu quebrar uma coisa que está funcionando não é trivial. Isso a gente vê muito com os exemplos de imposto, por exemplo, que introduz perdas para a sociedade. A gente vê com exemplo de cotas de importação e coisas do tipo. Tá? Tudo bem até aqui? Então, esse é o pilar básico para a gente. A gente vai partir daqui. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Na verdade, se a gente olhar para cada um desses pontos aqui, ó, existem ramos gigantes da economia que olham: olha, esse ponto número 1 aqui não é bem assim. Vamos ver o que acontece quando ele não é bem assim. Isso é importante para a gente vai fazer isso aqui em economia do meio ambiente. Tem gente que fala o seguinte: olha, informação completa, isso não é verdade em muitos mercados muito importantes. E tem um monte de gente que estuda isso. Essa é a economia da informação, de contratos e tudo mais.
Muita gente vai estudar custo de transação, barreiras de entrada e tudo mais. Tá? O que a gente faz, né? A gente não remove todas essas suposições de uma vez só, senão a coisa fica muito confusa. A gente vai fazer análise no sentido, tá bom, vamos fazer de conta que a gente está no laboratório. Vamos supor que tudo mais aqui seja verdadeiro, menos um desses pontinhos. Vamos ver as consequências. Tá? O grosso do que a gente vai fazer aqui nesse curso é supor que tudo mais que os pontos 2, 3, 4, 5 e 6 são verdadeiros, e a gente vai ver o que acontece quando a gente relaxa o ponto 1. Em alguns casos, a gente vai falar de entrada, de custo de transação, mas esse é o grosso que a gente vai fazer. De informação incompleta também, mas a essência está em focar nesse ponto 1 aqui e dizer, olha, tem muito caso que isso aqui não é verdade, então que envolve meio ambiente, o mercado não é competitivo, então esse teorema vai por água abaixo e esse também vai por água abaixo. Se esses teoremas forem por água abaixo, resta a seguinte pergunta, peraí, se por conta daquele ponto 1 lá que foi violado, eu não tenho mais eficiência na produção e na distribuição de bens e serviços, eu posso pensar numa política pública para tentar voltar o mais próximo possível dessa situação ideal? É isso que a gente vai fazer nessa primeira parte. Ficou clara a mensagem aqui? De para onde a gente está caminhando? Podemos seguir? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou trabalhar nesse ponto 1 aqui, mas vai ficar bem claro que eu estou trabalhando nesse ponto 1 só daqui a mais ou menos 1 ou 2 aulas. Então, tenha um pouco de paciência. Por enquanto, eu vou introduzir alguns conceitos e depois eu vou voltar aqui e dizer que é disso que a gente estava falando o tempo todo. Eu vou introduzir esse conceito que é extremamente importante para a gente em economia, que é o conceito de uma externalidade. Uma externalidade tecnológica ou simplesmente uma externalidade. O que é uma externalidade? Uma externalidade existe quando as ações de um indivíduo ou de uma firma diretamente afetam o bem-estar de outro indivíduo ou o lucro de outra firma. Além disso, nenhuma compensação é feita e nenhuma autorização é dada. Tá? Essa é uma externalidade tecnológica. Acho que uma forma boa de a gente ver o que isso significa é olhar para alguns exemplos. Então, vamos lá. A gente pode ter externalidades negativas ou positivas. Numa externalidade negativa, as ações de um indivíduo ou de uma firma diretamente afetam o bem-estar de outro indivíduo de uma forma negativa, ou o lucro de uma forma negativa. Essa é a externalidade clássica da poluição, né? Por exemplo, a ação de uma firma, a firma pode produzir o que ela produz, aço, o que for, ela polui, por exemplo, o meio ambiente, e quando ela polui o meio ambiente, ela afeta a saúde dos indivíduos. Então, a ação da firma está diretamente afetando o bem-estar do indivíduo, e a firma não está compensando o indivíduo, e o indivíduo não está autorizando a firma a fazer aquilo. Pode ser que a poluição de uma firma afete outra firma também. Por exemplo, se eu tiver uma empresa que produz aço e suja o rio no processo de produção, e com isso ele afeta uma outra empresa, os pescadores, então eu tenho uma firma afetando outras firmas, diretamente de forma negativa. Tá? Então vamos lá, já estou dando alguns exemplos de externalidades negativas. Produção. Por exemplo, aquele caso que eu falei, a firma produz aço e ela polui o rio, aí ela diretamente afeta uma outra firma que pesca peixes. Tá? A primeira firma não compensou a segunda e a segunda firma não deu autorização para a primeira. Esse é um exemplo de externalidade de uma firma afetando outra firma. Eu posso ter uma externalidade onde uma firma afeta o bem-estar de um indivíduo. Aqui,
a ação da firma afeta o lucro de outra firma. Aqui, a ação de uma firma afeta o bem-estar de um indivíduo. Que é aquilo, né? A empresa polui o ar e com isso ela causa problema de saúde, por exemplo, em pessoas que moram na vizinhança. Isso afeta o bem-estar dos indivíduos. Tá? A gente está tendo evidências interessantes de coisas nesse sentido no mundo, né? Com a pandemia, com a tragédia que ela está sendo, a gente está experimentando coisas que a gente não experimentava antes. Tanto coisas extremamente dolorosas, quanto coisas positivas. Um exemplo delas é a poluição. Várias cidades observaram a diminuição significativa da poluição. E, por exemplo, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, cidades grandes com muita poluição, tem muitas mães que sofrem todos os dias levando os filhos no hospital com asma, essa coisa toda, né? Crianças ou pessoas idosas e tudo mais. E essa pandemia tem mostrado para a gente que a gente vai poder talvez olhar para isso melhor mais para frente, com mais dados, né? A possibilidade de uma redução de problemas de saúde por conta da poluição. Outro exemplo de externalidade. As ações do indivíduo, no seu ato de consumo, afetam o lucro de uma firma. Então, por exemplo, na medida que indivíduos consomem e eles geram lixo e esgoto, se esse lixo é jogado, por exemplo, num rio, isso pode afetar a produção que depende do rio, de pescaria ou de firmas que precisam de pegar água e tratar primeiro para depois utilizar. Então, as ações do indivíduo com relação ao consumo afetam o lucro da firma. Por fim, essa possibilidade de ações de consumo afetarem o consumo também. Por exemplo, na medida que indivíduos eles dirigem carros e poluem o ar com componentes voláteis, contribuem para a formação de ozônio, por exemplo, isso pode afetar negativamente a saúde de outros indivíduos, o consumo de outros indivíduos de bens e serviços e tudo mais. Tá? Então, esses são exemplos de externalidades. Tá? Voltando aqui na definição, as ações de um indivíduo diretamente afetam outro indivíduo ou outra firma, ou as ações de uma firma diretamente afetam um indivíduo ou uma firma. E não existe nenhuma compensação e nenhuma autorização. Eu dei exemplos de externalidades positivas, mas podem existir também externalidades... Desculpa, eu dei exemplos de externalidades negativas, mas podem existir também externalidades positivas. Tá? Um exemplo clássico de uma externalidade positiva é vacinação. Então, o que acontece? Quando uma família ela decide levar, por exemplo, uma criança para tomar uma vacina, ela se beneficia, protegendo a família e aquele núcleo familiar, mas ela acaba gerando um benefício para outras famílias. Ela acaba, como aquela criança não vai transmitir uma doença contagiosa, por exemplo, aquela criança vai estar indiretamente protegendo outras crianças. Então, nesse caso, as ações de um indivíduo, né, a família que decide vacinar o filho, diretamente afetam o bem-estar de outros indivíduos, protegendo outras famílias, né, de forma positiva. As vacinações também, elas podem, na verdade, beneficiar outras firmas, né? Porque se eu diminuo a taxa de contágio de uma doença, eu contribuo para o aumento da produtividade de várias firmas, da mão de obra de várias firmas. É exatamente o oposto disso que está acontecendo agora, né? Nós não temos uma vacina para a Covid e com muitas pessoas ou adoecendo ou ficando em casa, a produtividade das firmas despencou. Tá? E, enfim, a gente vive num mundo curioso, não é?
Em décadas recentes, várias pessoas em várias partes do mundo começaram a desacreditar vacinas, né? E por conta disso, algumas doenças estão reaparecendo. Outro exemplo de externalidade positiva. Vamos supor que uma pessoa mora numa certa rua e aí essa pessoa decida pintar a sua casa, remodelar a casa, deixar ela com uma boa aparência. Quando essa pessoa pinta a sua casa, deixa ela com uma boa aparência, essa pessoa valoriza a casa dela, mas também valoriza a vizinhança. Então, os vizinhos também se beneficiam positivamente daquilo. Enfim, tem uma externalidade muito clássica, positiva também, que são de 2 fazendeiros vizinhos. Um deles produz mel, né? Tem um apiário, tem abelhas, e o vizinho do lado tem um pomar, produz frutas. Um contribui positivamente para o outro, né? A abelha ela vai lá no pomar e poliniza as plantas, então o fazendeiro, produtor de frutas, se beneficia disso. E as plantas com mais flores também beneficiam o produtor de mel, porque as abelhas vão lá pegar o néctar que elas precisam para produzir o mel delas. Tá bom? Então, esses são exemplos de externalidades. Tá? Quando a gente fala de externalidades, a gente está falando, via de regra, desse tipo de externalidades que eu falei aqui, as tecnológicas. E eu grifei essa palavra aqui de propósito, eu coloquei em negrito de propósito. Uma externalidade tecnológica, ela acontece, né, quando as ações de um indivíduo ou firma diretamente afetam o bem-estar de outro indivíduo ou o lucro de outra firma. Existe um outro tipo de externalidades que gerou uma certa confusão inicialmente, mas que depois as coisas ficaram mais claras na cabeça da profissão, já há várias décadas, na verdade, e que a gente não vai se interessar muito por elas. Por quê? Porque as primeiras externalidades introduzem uma ineficiência, mas essas que eu vou definir aqui agora não introduzem nenhuma ineficiência, que é a externalidade pecuniária. A gente diz que uma externalidade pecuniária existe quando as ações de um indivíduo ou de uma firma, olha o meu negrito aqui, indiretamente afetam o bem-estar de outro indivíduo ou lucro de outra firma através de preços, via preços. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu goste de suco de uva, tá? Suco de uva tinto. E aí alguém faz uma pesquisa numa universidade importante, em Harvard, e diz o seguinte, olha, suco de uva tinto, ele ajuda a reduzir o colesterol. Quando essa informação é divulgada, o que vai acontecer com a demanda por suco de uva? Ela vai aumentar. Né? A demanda por suco de uva aumentando, o que vai acontecer com o preço de suco de uva? Ele vai subir. Quando o preço do suco de uva subir, eu que consumia suco de uva antes vou ficar pior. Na verdade, eu vou perder. Ou seja, o consumo maior de outras pessoas por suco de uva negativamente afetou o meu bem-estar, mas fez isso de forma indireta, via preços. A gente não vai se preocupar com esse tipo de externalidade, porque esse tipo de externalidade não causa ineficiências. O primeiro tipo de externalidade que causa ineficiências. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Bom, eu só tenho... deixa eu ver aqui. Eu tenho 6 minutos. Então, eu vou falar rapidamente sobre esse tipo de externalidade aqui e a gente retoma na aula que vem. Vamos lá. Professor, Oi. Gostaria de fazer só uma pequena pergunta. Por favor. Aqui na Guiné, uma pergunta relacionada ao caso de vacina como uma externalidade positiva.
Isso inclui fase de teste das vacinas, porque muitas das vezes aqui em África, cito o caso, o exemplo da Guiné, tem umas empresas norueguesas que estão ligadas ao projeto de Bandim. Eles fazem muitos testes aqui de vacina e nessa fase, esses testes criam mais problemas do que soluções. Portanto, não sei como situar essas duas coisas. A vacina tem as duas fases. Por exemplo, podemos indicar aqui com facilmente caso do coronavírus, que muitos países e muitas empresas estão a fazer bastante testes antes de colocar a vacina em circulação. Aqui temos vários problemas em relação a essa questão. Eu não sei como é que eu poderia encaixar a vacina, sendo que na fase de teste afeta o bem-estar de muitas pessoas. Boa pergunta. Quando eu dei o exemplo da vacina, eu estava, sem ser explícito, eu estava supondo, eu estou sendo explícito agora, que é uma vacina testada, né? Uma vacina que eu sei que funciona. Por exemplo, a vacina contra influenza, né? Contra H1N1. É uma vacina que eu sei que funciona, eu tomo aquela vacina todo ano, eu me protejo e protejo outras pessoas porque eu não espalho. Você está falando agora de uma outra coisa, vacina no período de testes. E aí, com isso, você está abrindo também uma outra questão, que é a questão ética, né? Eu estou entendendo bem a sua pergunta, Domingos? Algumas pessoas podem... Sim. Tá? Então, do ponto de vista da análise econômica, a pergunta é a seguinte: quando esses testes são realizados, eles são feitos de forma voluntária e consentida, né? Porque a pessoa que está usando aquela vacina em fase de teste percebe algum ganho com aquilo, ou porque contribui para a ciência, ou porque está tendo alguma contribuição, o que for. Se esse for o caso, nós não temos um problema. Se a pessoa tiver informação completa, ela sabe o que pode ter efeitos adversos, e ela fez isso de forma consentida, tudo bem. Agora, se isso não for feito de forma consentida, ou as pessoas não tiverem informação, aí nós temos um problema ético. Em economia, o mercado, nesse caso, vai falhar por causa de um problema de informação imperfeita. Se aquela pessoa compreendesse exatamente o que ela está fazendo e tivesse todas as condições de pesar os custos e os benefícios, aquela pessoa poderia tomar uma decisão mais consciente, dizer, beleza, eu encaro os custos para poder lidar com a expectativa do benefício, ou alguém poderia dizer, não, esses custos esperados são muito altos, eu estou fora. Então, quando a gente está falando... essa pergunta é muito boa, porque quando a gente falou quando eu falei aqui do caso da vacina, eu estava supondo aquelas condições todas que a gente falou lá, informação perfeita, é voluntário, ninguém está sendo forçado a fazer nada. Tá? Mas me fala um pouquinho mais do contexto. O que está acontecendo? São pessoas que você acha que não têm informação perfeita e são induzidas a fazer isso? As pessoas não têm nenhuma informação aqui. São as pessoas das tabancas, das vilas, das zonas muito afastadas. São pessoas, são uma parte muito despreparada da sociedade guineense e parte da sociedade civil fizeram bastante manifestos, né, proibindo, exigindo do Estado muito mais transparência e a questão de ética também, o Comitê de Ética que avalia todas as condições para que as outras empresas tenham licença, tenham condição de fazerem testes aqui. Mas essas condições não são observadas aqui na Guiné e acredito que em muitos países do continente africano também. Acabamos por, de uma forma geral, conviver com maior quantidade de doenças do que soluções para curar essas doenças. Então, eu acho que a fase de teste das vacinas acabam por complicar
quadro clínico das pessoas, que muitas vezes eles até dizem, por alto aqui, não sei até onde isso é verdade, que usam já pessoas com... as pessoas que tinham beneficiado da vacina do poliomielite. A empresa acredita de que depois de 50 anos as pessoas, ou seja, nos primeiros anos de vida e com as pessoas acima de 50 anos, podem ser testados com a nova vacina. E isso não tem sido uma prática boa e plausível, pelo menos de acordo com algumas opiniões da área de saúde. Esse é um bom ponto. Esse é um problema clássico de assimetria de informação, né? Então, essas transações aí, elas não necessariamente vão garantir eficiência, no sentido de que, se as pessoas tiverem mais informações, elas teriam feito menos transações. Ou seja, seria possível aumentar o bem-estar da população sem prejudicar ninguém. Mas, pelo fato de elas terem informação limitada, elas acabam engajando em ações que podem reduzir o bem-estar delas. Pode aumentar o bem-estar de outros, mas pode reduzir o bem-estar delas, né? E coisas parecidas têm acontecido no Brasil também, né? Por uma questão política, e nos Estados Unidos também. Por uma questão política no Brasil, por exemplo, existe uma defesa de um medicamento, da cloroquina, né? Só que a comunidade científica diz, olha, não existe nenhuma base científica para a gente afirmar que a cloroquina é eficaz no combate à doença. Isso é o grosso da comunidade científica. Alguns médicos dizem que pode ser sim, mas o grosso da comunidade científica mundial diz que não tem evidência para que isso aconteça e que, inclusive, a cloroquina pode agravar alguns casos de saúde, ela pode trazer algumas complicações. O que acontece, né? No Brasil, como em muitos países em desenvolvimento, o acesso à informação é feito de forma muito assimétrica. Todo mundo pode ver aquilo na televisão, mas não necessariamente todo mundo vai ter as condições de olhar aquilo de uma forma crítica. E isso nem é uma questão de educação formal, não. Tem coisas que eu vejo na televisão que eu não sei criticamente julgar porque eu não sou especialista. E quando você tem uma campanha de massa por causa de, enfim, de interesses políticos, para a economia continuar funcionando, né? E político depende muito da economia estar indo bem. Economia indo mal é receita para político perder. Isso é para qualquer partido político, qualquer viés, o que for. Todo mundo que estiver no poder quer que a economia vá bem. E a percepção aqui é que a economia não está indo bem, então isso poderia ser uma forma de acalmar as pessoas e a economia continuar funcionando. O que acontece na prática é que algumas pessoas podem estar sujeitas a tratamento ineficaz e até prejudicial à saúde por uma questão de informação assimétrica, né? E aí a gente cai naquela questão ética. Mas esse é um bom ponto. Aquela suposição lá, o que a gente está fazendo? Isso é muito importante, né? Às vezes a economia é muito criticada por isso, às vezes por uma falta de entendimento do que a economia está fazendo. Quando a gente faz um modelo teórico, o modelo teórico é o que ele é, né? Ele é um modelo. O modelo teórico é como, por exemplo, suponha que você queira fazer um avião. E aí você queira testar as propriedades aerodinâmicas do avião. Você não vai construir um avião inteiro para ver como é que são as propriedades aerodinâmicas. Você vai fazer uma carcaça de um avião, colocar ele num túnel, num quarto escuro e jogar fumaça lá para ver como é que a fumaça se comporta em torno dele. Aquele avião não é um avião de verdade, ele é um modelo, né? Ele não vai voar para lugar nenhum, mas ele te ajuda a entender um aspecto da realidade. Então, o que a gente está fazendo era isso. A gente está supondo que tudo mais está funcionando e está focando em um aspecto. A realidade, na prática, é muito mais complexa, como você disse. Tá? Só para a gente situar o que a gente está fazendo. Gente, se ninguém tiver mais uma pergunta, acho que nossa aula, o nosso tempo acabou. E aí eu vou deixar o que eu ia mostrar agora na aula que vem. Alguma pergunta? Então tá bom.
eu mandei para vocês todos o primeiro conjunto de slides, né? Eu vou continuar e na semana que vem a gente vai usar um pouquinho mais as ferramentas quantitativas. Tá legal? Então tá bom, gente. Um abraço a todos e nos vemos na sexta-feira.